Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um vídeo da série Psicologia e Sentimentos. Em pelo menos dois dos anteriores, abordei a questão do sofrimento do ponto de vista da psicologia. E gostaria de hoje acrescentar mais alguma coisa em relação ao sofrimento. Eu coloquei que a gente podia dividir de forma aleatória o sofrimento em duas classes. Aquele que advém do nosso funcionamento e aquele que tem relação com o nosso funcionamento, mas está relacionado com circunstâncias que nós não controlamos, nós não comandamos da vida. Os primeiros decorrem do nosso modo de pensar, do nosso modo de funcionar, do nosso modo de nos relacionarmos com a vida. E aí depende da nossa característica de personalidade, depende dos nossos conteúdos inconscientes. Enquanto que os segundos têm a ver com circunstâncias, né, que independem da nossa vontade. Algo que acontece e que a gente não tinha como prevenir, e para lidar, obviamente, aí depende da nossa característica, de como nós funcionamos, né? Então essa é uma pergunta que há muito tempo o ser humano ele vem se fazendo. Por que o ser humano sofre? Por que sofremos? E uma razão do ser humano fazer esse sofrimento, né, tem a ver com o seu próprio processo evolutivo, porque, obviamente, quando a gente olha para o planeta, para a vida de uma forma geral, sofrimento há em todos os seres vivos, né? Os animais sofrem, agora, obviamente, eles não sofrem como nós sofremos. E por que não? Porque nos demais animais, os animais não racionais, né, vamos colocar assim, não existe aquilo que no ser humano a evolução levou a produzir ou a desenvolver ou desabrochar como uma conquista evolutiva, que é o mundo interior. Então, nos animais, a ameaça ela vem de fora. Ou seja, a atenção, o estresse, a possibilidade de dor é algo que vem de fora. Está relacionado com a seca, está relacionado com o frio, está relacionado com predadores, etc. Né? Então, vem de fora. Já no ser humano, a possibilidade de ameaça, ou a ameaça, ela pode vir de dentro também. Da forma como o indivíduo pensa, da forma como ele pensa e sente, da forma como se situa no plano, no âmbito do seu imaginário. Então, existe uma outra modalidade de sofrimento que advém do próprio processo evolutivo. Né? Então, mas de uma forma geral, o sofrimento está presente em, não sempre, mas em determinados momentos, e às vezes até por tempos prolongados, em todo ser humano. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, outros são mais frágeis, outros são mais resilientes. Né? Mas por que é que isso ocorre? Né? Então eu vou pedir para você fechar os olhos e lembrar de pessoas que você conhece, de pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade e que você sabe que sofrem e se queixam do sofrimento. E de olhos fechados, lembre o sofrimento delas. E aí, observe, lembre a fala. Né? Lembrando a fala, observe bem a queixa delas. Né? E observe detidamente a razão do sofrimento delas.
que é que você percebe? O que é que lhe vem à mente dessa observação sobre qual a razão do sofrimento delas? Ou dessa pessoa que você está lembrando? Uma coisa muito importante é, na base dos nossos sofrimentos, e talvez você tenha percebido isso, está aquilo que chamamos de contrariedade. Ou seja, quando as coisas estão bem, quando tudo está saindo como nós gostamos, desejamos e planejamos, não há problema. O problema pode existir no sentido de eu imaginar que alguma coisa mais adiante não vai dar certo. Né? Ou seja, contrariedade. Eu sofro quando algo não está como eu gostaria que estivesse. E aí eu não estou falando aqui sobre o que é certo ou errado, né? Mesmo porque nessas questões ligadas ao sofrimento, o que está presente é aquilo que é, em termos do que acontece ou aconteceu, e minhas possibilidades de interação com o acontecido, com aquilo que aconteceu, seja interno ou externo, concreto ou virtual. Porém, o sofrimento ele não advém apenas disso, ele surge também, aparentemente, sem nada estar acontecendo. Né? A gente não tem uma ideia de eu estou sofrendo por causa disso ou daquilo. Mas quando você investiga, quando você se conecta um pouco com aquilo que está sentindo, com o seu sofrimento, percebe que aquela aflição ela decorre de defesas psíquicas. E isso quando você sabe o que são defesas psíquicas, não é? Porque se você não sabe, você não vai nem parar para interagir, para sintonizar com o que você está vivenciando. Você simplesmente vai sofrer e vai querer se livrar do sofrimento. Ou seja, é um mecanismo automático. E a função primordial das defesas psíquicas é evitar sofrimento. Né? No início, elas funcionavam bem, né? Ou funcionam bem, ou seja, proporcionam um certo conforto, dá um alívio. Né? Mas se eu continuo usando as mesmas defesas, né? Ou mesmo que mude para outras, com o tempo, elas vão tomando conta da vida psíquica. E de uma veste impermeável para não se molhar, ela vai se transformando numa armadura pesada e aí provocando constrangimentos para aquele que a carrega. Né? E não é sem mais nem menos que se, digamos, elabora uma defesa psíquica. E é importante frisar que essas defesas, elas não são criadas pela parte consciente do ego. Elas são criadas pela parte inconsciente, ou seja, a parte consciente nem percebe que uma defesa tá, ou foi gerada com o propósito de evitar um sofrimento que não está nem tão presente no consciente, ou não está presente no consciente. Né? Está mais numa esfera mais profunda do ser. Então, uma delas, ou um deles, é que existe em nós uma força. Né? Mas antes disso, toda essa questão que eu estou falando se relaciona com alguns fatores que a gente precisa rever, né? Porque normalmente estão na base do nosso funcionamento. E um desses fatores é que existe em nós uma força que nos impele para o crescimento. Não é consciente essa força, trata-se de um anseio que impele o ser humano a sair do local onde se encontra para ver o que está além daquela montanha. Algo que o torna insatisfeito com o que ele tem, com aquilo que ele vive.
né, com o comum, o que faz parte da vida dele, levando-o a empreender uma busca ou uma conquista que, a princípio, movimenta, ou o movimenta na direção que lhe parece a mais coerente. Pode ser buscar comida em outro território, conquistar a aldeia vizinha, avançar para buscar negócios em outros estados ou países, galgar patamares mais elevados na profissão ou adquirir mais cultura, inclusive conquistas espirituais. E isso pode ser feito tanto vinculado primordialmente a esse anseio de conquista, de crescimento, como isso pode estar consorciado com as necessidades do ego de conseguir atenção, destaque, reconhecimento, sentir-se mais amado. Tá? Aí depende do funcionamento de cada um. Contudo, essa força que anseia por um crescimento convive com uma outra, que busca a estabilidade, o recolhimento, o refúgio protetor e faz o ser humano identificar-se com o local, a situação, a profissão, pessoas, etc. Para que ele sedimente aquilo que já foi conquistado, aquilo que, digamos, já faz parte da vida dele. Então, a primeira força produz uma inquietação, que pode ser experimentada como insatisfação e cujo objetivo é fazê-lo sair do local, do patamar em que se encontra. E, enquanto a segunda pode ser sentida como conforto, cautela e até mesmo medo. E seu propósito é sedimentar experiências, evitar desconforto e riscos considerados por ela como desnecessários e até perigosos. Então, o impulso que deixa o ser humano irrequieto e leva-o a empreender novas jornadas, aventuras, buscar o desconhecido, querer experimentar algo novo, essa é aquele anseio de crescimento, está ligado ao anseio de crescimento. É esse movimento que o faz sair da comodidade para aventurar-se em territórios não desbravados, mesmo que isso represente risco para a sua integridade física ou psicológica. Enquanto que a outra força, aquela que busca estabilidade, ela pode ser útil para que ele avance com cautela, demorando-se o suficiente em cada trecho do caminho para sedimentar com segurança suas bases e continuar a jornada indo adiante. Né? Então, durante muito tempo, o impulso para o crescimento, ele sofrendo a filtragem das diferentes camadas que compõem o ser, é canalizado para o exterior, para aquilo que toca mais os sentidos e atende mais de imediato às pulsões instintuais vinculadas à sobrevivência e território. Isso quer dizer alimentação, segurança imediata e para o futuro, procriação, sexo, poder, etc. Né? Até chegar ao esgotamento dessa fase, que foi muito útil para o desenvolvimento da inteligência, da sagacidade, da determinação, capacidade de decisão, perseverança, disciplina, etc., que daí por diante serão muito importantes para a nova etapa que se desenha através da insatisfação que ele, o ser, não sabe de quê. Né? Durante muito tempo sente-se uma insatisfação e não sabe de quê. Essa insatisfação, ela tanto pode estar ligada a coisas do cotidiano, a coisas relacionadas com o próprio indivíduo, como ela pode, além disso, estar vinculado a esse anseio que vem de dentro, ou a própria desconexão entre o campo de superfície, ego, e o campo da essência.
né, que gera muita insatisfação e gera também muita angústia, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que todo sofrimento advém de modos repetitivos de ver, sentir e reagir, né? Há uma repetição, a gente não tem como negar. Então, o componente animal, ainda existente no ser humano, leva-o a padrões repetitivos como modo defensivo de viver. A própria rotina inclui-se nessa característica defensiva, aquilo que a gente chama rotina. Todo dia, digamos, quase do mesmo jeito, ou aparentemente do mesmo jeito, né? Então, inclui-se nessa característica defensiva, sendo um modo inconsciente de evitar surpresas. O ser humano não gosta muito de surpresas, que poderiam ser desagradáveis por escaparem do desejado, ou seja, do modelo que a pessoa pode ter na cabeça, do que deveria ser a vida. Então, de vez em quando, a vida, e aí eu estou chamando a vida de vida com V maiúsculo, balança ou revira a nossa vida com V minúsculo, forçando-nos a mudanças que, de outro modo, não executaríamos. Então, observe com atenção os seus sofrimentos e você perceberá que estão vinculados a repetições nas esferas do pensar, sentir, falar e reagir. Então, pensamento, sentimento, fala e comportamento. Quantas vezes se prolonga, por exemplo, um relacionamento deteriorado exigindo-se e esperando que o outro mude? Quantas vezes se permanece em uma atividade que já não desperta prazer, pelo medo de mudar, enfrentando o não conhecido? Então, permanecer no mesmo só para não sair da zona de conforto, na verdade, causa bem mais sofrimento do que se possa imaginar, né? E a gente faz isso sem nem perceber, sem nem se dar conta, porque a tendência à repetição, a tendência a permanecer no mesmo, é, digamos, resultado, inclusive, do próprio processo evolutivo, não é? É a gente permanecer naquilo que está dando certo, aparentemente, naquilo que está funcionando, mesmo que não esteja muito legal, ou mesmo que esteja acarretando algum tipo de dor, de sofrimento. Então, quando descobrimos o modo como criamos os nossos sofrimentos e nos conscientizamos disso, ficamos aptos a nos liberarmos deles. Kurt Vonnegut descreve o que acontece quando, certa noite, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial acidentalmente foi projetado do fim para o começo, né? Então, normalmente o filme vai do começo até o fim, mas houve alguma falha lá, algum erro lá, e aí o filme foi projetado do fim para o começo. Então, ele descreve os aviões americanos cheios de buracos de bala e de homens mortos e feridos que decolam rumo ao ponto de partida em um campo de pouso na Inglaterra. Nos céus da França, alguns caças alemães voam de costas ao encontro deles, engolindo de volta as balas e estilhaços de metralha que esburacaram os caças americanos e suas tripulações. Também engolem de volta as balas que derrubaram os bombardeiros americanos, que estavam caídos em destroços no chão. E estes voltam a subir as nuvens. A esquadrilha americana agora está voando sobre uma cidade alemã em chamas. Os caça-bombardeiros abrem o compartimento de bombas e mostram uma atração magnética miraculosa. As chamas que destroem a cidade alemã
ficam cada vez menores até se comprimirem dentro de pequenas cápsulas cilíndricas de aço que são levantadas no ar e entram no bojo dos caças. E aí vemos os caças na base aérea da Inglaterra. Os cilindros de aço são retirados dos nichos e enviados de volta aos Estados Unidos, onde as fábricas trabalham dia e noite desmontando os cilindros, separando seus perigosos componentes em simples minerais. Isso está num livro, esse relato está num livro do Jacques Cornfield, o livro Um Caminho com o Coração. E aí ele nos diz o seguinte, que os sofrimentos criados pela mente podem ser desenredados. Podemos libertá-los e nos abrir àquela grande canção que está além de todas as histórias. A lei universal, que é atemporal. Podemos mover-nos através da vida, realizando a nossa parte e ainda assim ser livres em meio à vida. Quando as histórias da nossa vida não nos prendem mais, descobrimos algo maior dentro delas. Descobrimos que dentro das próprias limitações da nossa forma, da nossa masculinidade ou feminilidade, da nossa situação de pais ou de filhos, da força gravitacional da Terra e da mudança das estações, está a liberdade e a harmonia que buscamos por tanto tempo. Nossa vida individual é uma expressão do mistério como um todo, e nela podemos repousar o centro do movimento no centro de todos os mundos. Isso nos dá uma esperança enorme de um dia nos liberarmos da maior parte dos nossos sofrimentos, daqueles que nós criamos. E em relação àqueles que a vida coloca em nosso caminho, aprendermos a lidar com eles de forma a transformá-los em aprendizado e, portanto, sabedoria de vida. E quando nós estivermos funcionando já nesse patamar, obviamente a vida ela não representará um perigo, mas sim um desafio, uma aventura, um convite a resolver os mistérios que ela ainda comporta. Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. E desejo a todos um bom e saboroso, né, início de investigação psíquica, para que possamos, todos nós,